desdobramentos à luz do Espiritismo, essa doutrina racional, essa doutrina de bom senso, essa doutrina que tanto ensina. É um aprendizado permanente, contínuo, inesgotável, porque conforme amadurecemos pela idade, pela experiência, pelas vivências do cotidiano, na família, na profissão, com os filhos, com os agregados, com os netos, com os pais, mais vai se ampliando o horizonte de considerações à luz do Espiritismo. São muitos lances, são muitas reflexões, são muitas situações que podem ser analisadas à luz do Espiritismo. Então, muito bem-vindos todos, sintam-se bem, a oportunidade é sempre valiosa. E antes de apresentarmos a atividade da noite, nós vamos sugerir a todos nós que levemos o nosso pensamento a Deus. A prece é sempre um elo importante de ligação com outros que aqui estão, que nós não vemos, são os espíritos amigos que aqui comparecem para nos auxiliar e para auxiliar outros espíritos em dificuldade que muitas vezes são trazidos. Então silenciemos o coração, silenciemos o nosso interior e concentremos o foco da nossa atenção no amor a Deus, na confiança em Jesus, no Mestre da humanidade, agradecendo pela vida e por esta oportunidade. Seja esta noite mais uma noite de bênçãos para todos nós, com as reflexões que teremos oportunidade de aqui fazer. Nossa gratidão a Jesus. Muito bem, e nós queremos saudar também os amigos conectados que estão vendo a gravação, que estão vendo o vídeo, porque esta modalidade de preservar esta facilidade tecnológica que nos permite os arquivos digitais são de grande utilidade, né? E servem de estímulo também para todos nós vermos e revermos. E nós vamos ter uma atividade, não é palestra, nós não teremos palestra hoje, mas vamos ter um diálogo, vamos conhecer uma história. Todos nós temos uma história pessoal, todos nós temos uma experiência de vida dentro da vivência espírita. E esta é uma modalidade, é um formato de abordagem muito atraente, porque através de relatos, narrativas, nós podemos fazer comparações, podemos extrair dicas, nós podemos crescer com o aprendizado de outra pessoa, nós podemos nos valer com a experiência de uma outra pessoa para nosso próprio aproveitamento. Nós não nos damos conta, mas muitas vezes uma citação é capaz de solucionar uma dúvida que tenhamos, sem que a pessoa que está citando saiba disso. Às vezes uma referência a uma situação, a uma ocorrência, a uma pessoa, é capaz de modificar um sentimento, um pensamento. Então, uma vez por outra, nós vamos nos valer desse formato aqui, que foge do formato tradicional, para fazermos um diálogo construtivo. Nós convidamos para isso hoje a nossa Tânia Garcia, que é da cidade de Monte Alto. Bem-vinda, Tânia. Por favor, nós vamos fazer o formato hoje atrás da mesa para ficar diferente do outro dia. Senta aqui, Tânia, por favor. Muito bem. Muito bem. A Tânia é de Monte Alto. Ela integra a União Espírita de Monte Alto, uma instituição fundada em 1950
Portanto, uma instituição aí com seus mais de 70 anos, e a Tânia, que nasceu em Monte Alto, e lá reside, integra a equipe de trabalhadores da União Espírita de Monte Alto, onde eu estive muitas vezes, já há vários anos que vou lá fazer palestras, praticamente 2 vezes ao ano. Tem um vínculo muito grande com a família espírita de Monte Alto, muitos amigos lá. O marido da nossa Tânia é o Neudair, que já esteve conosco aqui, não como palestrante, mas participando de alguns eventos. O Neudair hoje está, ele e a Tânia estão à frente ali das atividades. Ele está em Matama, não está aqui, daqui a pouco ele chega, né? E o Neudair é um grande amigo, né? Então nós tivemos a oportunidade de convidar a Tânia para estar conosco. Muito bem-vinda, Tânia. Obrigada, Orson. Um prazer muito grande estar aqui. E boa noite a todos. Muito bem, Tânia. Você nasceu em Monte Alto, como me disse, em off. Agora eu queria que você contasse para a gente como é que você se tornou espírita e quando. Tem uma história familiar aí, né? Vamos começar, né? Tudo tem história, né, Orson? A vida vai transcorrendo, né? E a gente vai tendo ali as oportunidades e não devemos nunca deixar passar, né? Então eu conheci a doutrina espírita, eu tinha por volta dos 17 anos, né? Eu fui para casa pela dor, né? Não pelo amor, acho que a grande maioria, né? E na época eu tinha já algumas coisinhas que não achava que era ali dentro daquela formação católica, né? Que eu vim de berço católico. Então eu sentia, via, e a mãe, sempre muito católica, muito rígida, né? Cresci dentro da igreja católica, então quando eu apresentava aquelas visões que eu tinha, né? Que eu via o espírito, então eles falavam, tá ficando doido, né? Tá ficando louco. E até levaram na época em médico, falaram, olha, acho que é esquizofrenia, né? Então eu vi a parte de cima do espírito e no meio de baixo, e aquilo era um medo muito grande. E aí, falando disso, para algumas pessoas, né, que tinham essas visões, uma certa pessoa deu um livro, deu Nair, né? E a gente começou a ler esse livro e a gente se interessou pelo espiritismo. E fomos na casa espírita, não é na casa onde a gente frequenta hoje, que é a União Espírita, e começamos ali a frequentar, a entender. E quando eu tinha uns 19 anos, nós começamos a fazer o curso, né, da mediunidade, educação mediúnica. Foi aí que a gente começou, aí estamos lá até hoje. Bom, nós percebemos algo interessante. Vamos ver se vai dar certo os 2 microfones. O nosso contra-regra aí deu notícias que não vai haver interferência, pelo jeito. Acho que vai sim, vamos ver. Se der, a gente apaga de novo. Mas vocês percebem, né? Aí o fenômeno mediúnico da evidência com a Tânia na infância, na adolescência. Agora, você conheceu o espiritismo depois casada, então? Não, ainda não. A gente namorava, né? Eu tinha por volta de uns 19 anos. Como eu te disse, eu vim da formação católica. Então, assim, a gente era daquela família de italianada, né? Família grande, onde tinha as avós muito presentes, as nonas, as bisas. Todos, tradicionalmente, todo, e vim daquela educação rígida, né? Os italianos ali também muito preconceituosos, que espiritismo para eles era coisa de outro mundo. Então você passou uns apuros aí. Passamos uns apuros. E quando comecei a frequentar a casa, com 17 anos, dentro da casa espírita, ensinava-se a fazer o evangelho no lar, né? Você era solteira, estava namorando. Então eu comprei, né, o exemplar do evangelho segundo o espiritismo
recebia, Orson do céu, o negócio ficava feio, né? Ela ficava muito brava, não permitia. E aí sua mãe era uma mulher jovem nessa jovem, época. na época ela tinha por volta de uns 30 anos. Mas é o peso da tradição. É o peso da tradição. A gente traz, né, Orson? A gente tem impregnado ali dentro da gente essa coisa forte ainda, que é o catolicismo, né? A gente tem essas coisas enraizadas ainda. E aí, quando eu me casei, né, que eu não quis casar dentro da igreja católica, era imposto pela mãe, então a gente ia ficar em pecado o resto da vida. Então vocês se tornaram espíritas, você e o Neudair, antes de se casarem. O Neudair também não era espírita. Não, eles tudo de formação E o católica. Neudair, como é que chegou no centro? Através de mim, né? Por causa desse livro que ele comentou, que eu via coisas, né? Pra você ter uma ideia, como que é impressionante, e quando você está aberta, como que a espiritualidade te toca, né? Eu trabalho com prótese odontológica, eu tinha um laboratório pequeno, e um certo dia, eu com esse Neudair sentado, né, trabalhando, o ventilador começou a girar sem estar na tomada, né? Então, é um despertar, né? Então, que trem que é esse? Como que o negócio vai funcionar dessa forma, né? Então, estava ali, batendo na porta, vamos, né? Vamos trabalhar, você precisa trabalhar, então vamos ver o que é esse negócio do espiritismo. E dentre outras coisas que hoje está em esquecimento, né, Orson? Então, foi uma das coisas que chamou a atenção da gente na época. Você não se casou na igreja? Não, me casei na E igreja. a família, como é que Foi é? pecado até hoje. Até hoje? Mas nada. E hoje em dia, as minhas irmãs... Sua mãe já faleceu? Não, meu mãe, sabe? Hoje ela fala assim, leva meu nominho lá no centro, né? De vez em quando ela vai, tem aceitação. E a minha mãe, ela trabalhou muitos anos na Santa Casa de Monte Alto, né? E tinha muito contato com as irmãs ali. E hoje em dia, até antes da pandemia, depois da pandemia se mudou muita coisa, ela convidava as irmãs, né, para almoço, e a gente falava de espiritismo e elas falavam de catolicismo. E uma convivência super normal, hoje em dia. E as minhas irmãs eram catequistas na época. Família grande? 3 irmãs nós somos. E elas hoje são espíritas, os maridos espíritas, as filhas da evangelização infantil. Então, Maravilha. através ali do exemplo, né? Agora, você citou essas visões na infância, espíritos que você via uma parte na aparência, via do peito para cima, por exemplo. Como é que eram essas visões do ponto de vista? Você tinha medo? Eram aparências agradáveis ou eram desagradáveis? Desagradáveis. Muito desagradáveis. Muito medo. Porque eu não tinha contato, né, Orson? Eles ameaçavam? Não, eu só via. Só tinha as visões. Então, assim, eu não... Dentro da sua casa mesmo? Fora também. Se eu fosse em algum lugar, assim, que, sei lá, que eles quisessem se fazer mostrar, eu via. Então, na época, e hoje eu entendo que foi realmente um despertar, né? Hoje eu vejo alguma coisinha, mas dentro da casa espírita, logicamente depois da educação mediúnica, né? Mas foi assim. Você continua com a mediunidade da evidência? Não, muito pouco. Diminuiu? Muito pouco. Hoje é mais psicofonia e psicografia. Você atua como médium, psicofônica? Sim. E psicográfica também? Psicográfica também. Vejam, nesses pequenos minutos aí, nós temos a descrição daquilo que nós aprendemos aí no livro dos médiuns. A possibilidade da evidência, que é uma capacidade mediúnica, a capacidade da psicografia, da psicofonia, e normalmente os métodos que são usados para despertar, como ela está dizendo aqui, um despertamento, porque se não fosse isso, ela não se interessaria pelo assunto. É assim, a gente, na época, por volta de uns 9 anos, que nem tem dentro da igreja católica, tinha os questionamentos da minha parte já pequenininha, né? Então, tinha certas coisas que eu não conseguia entender. E como a gente veio de uma educação muito rígida, a gente tinha muito medo de Deus, né? Aquele Deus que era assim, o Todo-Poderoso,
vaidoso, se vingava, ficava bravo. vingativo, né? E assim, fala, mas não pode ser. Eu amo a natureza, eu gosto muito de observar essa imensidão, está tudo certinho, tudo na ordem exata. Então eu ficava desde pequena analisando tudo isso aí e falava, meu Deus, mas como pode, né? Uma coisa tão linda, tão organizada, com muito amor, e um sofre e o outro, né? O outro é muito feliz, um nasce de um jeito, o outro nasce do outro. Você já se fazia essas perguntas? Já fazia essas perguntas na infância. Então, aquilo me deixava assim muito. Eu falava, não, tem coisa aí para a gente conhecer. Então, eu já tinha esses questionamentos. E na época ali de bem jovenzinha, eu tive um pai alcoólatra, né? Então, Seu pai já faleceu? meu pai faleceu com 45 anos de câncer de esôfago. Então, veja bem a situação. E na gravidez da minha mãe, ela passou por uma situação muito difícil, teve que ficar em cama durante a gestação toda. E a minha irmã corria muito risco, né, de não nascer perfeito. Então, eles se faziam promessa, né? As barganhas com Deus, né? Então, se a minha irmã nascesse perfeita, ela ia vestir a minha irmã de anjo 9 anos, me parece, não me recordo muito bem. E assim fizeram. Eram as promessas, né? E ali pertinho da minha cidade tem o distrito de Monte Alto, né? Aparecidinho, que no dia da Santa se faz a procissão e isso é feito até hoje. E ela ia todo ano vestir a minha irmãzinha de anjo, né? E eu acompanhava isso. E como meu pai era alcoólatra, um alcoólatra muito agressivo, então a gente passava os perrengues feios com ele. E aí eu falava, não, mas se o pessoal veio aqui pagar alguma coisa, tem que recebeu a graça, né? Então eu ficava com essa vergonha com Deus também. Então eu fui lá durante 9 anos berganhar com ele, falar, escuta aqui, né? Eu vou fazer minha promessa, mas eu também quero que meu pai pare de beber. Isso nunca acontecia, Orson. Então aquilo me deixava intrigada. Eu falava, não, mas eu acho que eu não fui boa esse ano, eu acho que o ano que vem eu vou alcançar, né? E assim foi, e aquilo me deixava assim, falava, não pode ser um negócio desse. E aí foi os questionamentos, aí depois o contato com a doutrina, né? Que esclarece muita coisa, é óbvio, né? E essas visões na infância, adolescência, dessas imagens desagradáveis em que os espíritos se deixavam ver, você via eles atuando dentro de casa, sobre as pessoas, havia isso também? Sim. E benfeitores você não via? Via também. Via. Bons espíritos. Os antepassados, né? Os familiares desencarnados. Isso, que aí eu perguntava para minha mãe, quem que é fulano de tal? Ela mostrava a foto. A sua mãe não ficava com medo? Muito. Foi tortuoso, mas muito bom, né? Muito gratificante. Mas quando conseguia identificar um espírito que estava ali no ambiente, que a sua mãe disse, fulano era ele, ela não ficava emocionada? Não ficava brava, porque ali acho que o obsessor fazia uso. Mas assim, hoje em dia, logicamente que despertou o familiar todo, né? Todos ali frequentam a casa e são assíduos. Então foi tudo na hora certa, na ordem certa, Orson. Que bom, olha aí que descrição de uma experiência de vida com a mediunidade. E hoje você se sente com a mediunidade educada, hoje você sabe separar as coisas. Sim, tranquilo. perfeito. Estamos lá atuando na casa toda quinta-feira. Muito bom. Agora, para que os nossos amigos aqui presentes tenham uma ideia, você gostaria de fazer um simples relato, uma narrativa sobre a instituição em si? E a União Espírita de Monte Alto é muito interessante, porque eles têm um ótimo público lá, e tem uma característica muito interessante. Qualquer dia que marcar palestra, enche o centro. Não tem um dia definido específico, né? A nossa casa de terça-feira, ela recebe. Terça-feira é o dia, é o melhor público. A gente ali tem por volta de umas 100 pessoas praticamente toda terça-feira, né? Se marcar na sexta, vai. Se marcar no sábado, aqui vai. reduz um pouquinho, mas vai sim. A nossa casa ali, o pessoal é assíduo. Agora, de terça-feira, nós temos o atendimento fraterno, que é a ciência
sensacional, né? Que através do atendimento fraterno é sempre experiência e história, né, Orson? Eu fazia parte ali do atendimento e faz um ano que nós introduzimos na casa novamente a evangelização infantil, a educação infantil, né? E ela parada durante o ficou. A gente tinha um público grande ali no comecinho, 90, 85, tinha um público grande. Depois, os domingos, né? Depois vai dispersando, vai indo. E aí, acho que com essa qualidade toda, aí, esse monte de compromisso que essa molecadinha tem, passou a não funcionar mais de terça de domingo. E é um número muito reduzido. E aí veio a pandemia, né? Parou tudo, acabou. E aí, na terça-feira, a gente não tinha público infantil ali. Era muito raro você ver uma criança dentro da casa espírita. E aí nós falamos, na hora que a gente for embora, como é que vai fazer isso, né? Precisa trazer essa moçadinha de volta para a casa espírita. E aí, no atendimento fraterno, até foi o despertar, né? Naquele dia Você atua no atendimento também? Hoje eu estou lá só com o pessoal da educação infantil. Eu já não estou mais lá dentro com o pessoal do atendimento. E aí entrou uma senhora, né, com 3 crianças, e ela ali despejou a vida dela, contou a situação que ela estava vivendo e tudo, na frente das 3 crianças. E aquilo me deu uma dor imensa, Orson, porque do jeito que aquela mulher ia contando, falando, inclusive das mães das crianças, aquilo foi, falei, o que nós estamos fazendo, né? Que caridade é essa? Estamos aliviando o coração da avó. E essas crianças, parece que elas iam encolhendo assim, em hora que umas colocavam até a mãozinha no ouvido, falava assim, eu falei, eu cheguei em casa chateada, fiquei pensando naquilo, eu falei, não, nós vamos ter que mudar isso aqui. E aí, levei essa ideia para a diretoria de começar com uma recreação, né? Pegar as crianças que ali vinham, que eram poucas, e deixar numa sala e a gente ficava dando papo ali enquanto os adultos fossem lá para o atendimento, fossem lá tomar o passo, a explanação do Evangelho. E aí a quantidade de crianças foi crescendo, a gente começou ali com essas 3 crianças e eu, né? E aí veio 4, veio 5, aí eu convidei minha filha, né, que hoje ela é pedagoga e está na frente ali da moçadinha. E hoje nós estamos ali em média de uns 10 jovens, né, e umas 10 ou 15 crianças que estão ali na educação infantil. E está assim, estamos crescendo, né? Hoje nós estamos até sem espaço físico ali para atender essas crianças, mas está sendo sensacional. Então, assim, a gente não pode perder as oportunidades, né? O chamadinho vem, a gente tem que aproveitar. Esta casa, Tânia, faz atendimento fraterno exatamente na quarta-feira. Na terça, aqui na pós-palestra. Então, as pessoas que vêm, desejam conversar e fazer perguntas e se situar no contexto em busca de orientação, são atendidos após a palestra. Então, foi muito bom que você tocou nesse assunto, porque, a seu ver, da sua experiência, o que você gostaria de dizer para o público sobre o atendimento? Você já contou uma história aí importante, mas da época que você tem em dia, o que você sente no contexto geral o atendimento fraterno? O atendimento fraterno, eu falo que é o item mais importante da casa espírita, né? Eu falo que é o acolhimento fraterno. Essa palavra é muito importante, acolhimento. É o acolhimento. E você tem que fazer ali o trabalho de escutatória. Você tem que ir ali para deixar a pessoa ouvir. Você ouvir, deixar a pessoa falar. Porque eu fico imaginando, a pessoa chega na casa espírita e geralmente não é espírita, né? Vem de outras religiões. Então você vê que ela vem com um semblante baixo, vem ali desconfiada de tudo, né? E ela vai abrir seu coração para uma pessoa que não conhece, né? Então ela confia a vida dela para você.
como ser humano, eu acho que todo mundo tinha que passar por essa experiência. Né? Ouvir. Que é difícil também, né? Porque a gente está ali, a gente não está para converter ninguém, né? E nem para resolver o problema de ninguém. Duas coisas importantes, não está ali para resolver e nem... Porque a doutrina espírita, ela não está importando em arrebanhar ninguém. Ela está ali por caridade. É o ponto-chave da doutrina espírita. Caridade. Então você está ali, estudar. Porque a gente ouve sempre relatos ali, durante a narrativa da pessoa, ela mesma fala assim, nossa, eu não tinha visto por esse ângulo. Porque você vai trabalhando com a pessoa com possibilidades, né? Você vai apresentar uma possibilidade para ela. E ela vai chegar aonde ela precisa de acordo com aquilo que ela foi tocada, aquilo que ela precisa. Então, a casa espírita no acolhimento é escutatória, né? E você falar o que ela precisa ouvir e ponto. Não adianta você catar uma pessoa que está toda dolorida, que vem ali cheia de medo e fala, você vai ter que estudar, vamos estudar. E já puxar as obras básicas para ela. Você mostra o caminho, né? E a pessoa, de acordo com o seu despertar, vai procurar. Tem umas que chegam ali ficam, outras só vêm quando tem mais uma pedrinha no sapato. E que bom que é assim, né? Cada um dentro daquilo que necessita, dentro daquilo que precisa para o momento. Praticamente você está dando uma aula de atendimento fraterno para nós. Muito importante você tocar nesse assunto. Se você tivesse que... Aqui nós temos vários atendentes fraternos aqui. Se você tivesse que dizer algo aos atendentes fraternos, o que você diria da sua experiência? Estude, né? Para a gente não se comprometer. Porque durante a sua narrativa, né, você pode interferir no livre-arbítrio da outra pessoa. Então, escute, conheça, peça para voltar, cria ali um vínculo, né, para depois você dar um palpite na vida do outro. Então, estudar é a chave. Se você escuta, se dispõe a ouvir os lamentos, as dores, as angústias, como é que entra, após o escutar, como é que é o acolhimento em si? A palavra-chave é acolhimento. A pessoa ali, só de você parar, porque hoje em dia, você observa, você vai em qualquer lugar, ou até mesmo, né, num lugar religioso, você fala, nossa, eu estou com uma dor, aí o outro vai falar assim, nossa, você não sabe o que eu sinto, e vai falando a sua vida inteira. A gente já viu até dentro da casa espírita esse tipo de situação. A pessoa vem, né, começa a falar e ela vai colocar, olha, mas comigo aconteceu isso. Então a pessoa vem para ser ouvida e acaba ouvindo. Então, assim, essa troca de informação, essas histórias que as pessoas veem, você aprende pelo amor, Lorson. Porque você fica se colocando no lugar da outra pessoa. E você vê as experiências e às vezes isso a gente leva para a vida, né? Você sabe aonde vai chegar aquela experiência daquele colega. Então, é um aprendizado muito grande. Eu pedi para você falar, se você se dirigisse aos atendentes. Mas supondo que nós fôssemos atendidos, depois de ouvir, o que você diria para nós? Vamos supor que todos fôssemos aqui atendidos. Você foi atendida quando chegou na União Espírita Mundial? Eu fui atendida. Foi acolhida? Sentiu-se acolhida? Fui acolhida. Volte sempre. O que você diria para um atendido que você ouvisse hoje? Em que sentido você? Você ouviu uma história de lamento, de dúvida, de sofrimento. Como é que você iniciaria isso? Você ouviu o relato. Como é que você andaria para ajudá-lo? Eu iria ali, bom, como a gente faz sempre, é a questão da pessoa ir para casa, introduzir o evangelho no lar, tentar mudar as orientações básicas, ensinar. Mudar a sintonia, né? Uma meditação que é muito importante, né? E livros de
romance espírita, né? Convidar para voltar. Convidar para voltar, mas são possibilidades, né? Então você vai dizer ali para que ela possa mudar a faixa vibratória dela, né? Muito bom, muito bom. Tânia, da mediunidade, da sua própria experiência, também existem médiuns aqui e outros que vão nos ver gravados depois. O que você diria aos médiuns, considerando a sua agonia lá no começo, a educação da mediunidade, o uso disciplinado atualmente? Como é que você sente a mediunidade depois do conhecimento espírita? A mediunidade, a gente sabe que ali é um propósito que fizemos, né? Tá no nosso processo reencarnatório. E a mediunidade hoje, eu levo ela tranquilo, é eu, né? Sou eu. Eu sou assim e pronto. Então vamos abraçar, né? Vamos abraçar e ter disciplina, né? Ter disciplina. Você não é médium só na casa espírita, você é médium 24 horas por dia, porque é você, né? Então a vigília é muito importante, né? Porque nós somos muito assediados, e isso a gente não tem uma dúvida, né? Então, quando tem algo diferente acontecendo com você, uma vibração diferente, o recolhimento, a oração, uma leitura edificante, para você poder estar sentindo ali o que está acontecendo. De quinta-feira, que é o dia que eu vou para a casa espírita, gente, acontece de tudo, né? Acontece de tudo. Porque às vezes a gente é assediada para não ir na casa espírita. Isso acontece demais na conta. Então, assim, vigília, 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 vigília. Oração, quando precisa, mas a vigília é fundamental. Muito bem, Tânia. Que bom ouvir esses relatos tão significativos. Tânia, Monte Alto é uma cidade caracteristicamente doutrinária, aquela instituição, a União Espírita de Monte Alto, com grupos de estudo, inclusive por coincidência, no domingo agora veio outra pessoa de Monte Alto falar na outra casa, que é o Fábio. Também é de Monte Alto, né? É da casa, inclusive, da mesma casa. O Fabinho Nascimento? Isso, Fabinho Nascimento. Fabinho. Fala dele para nós. Que sensacional esse menino. Eu conheci o Fabinho na Mocidade Espírita, tá? A Mocidade Espírita também, que foi ali, eu que comecei em 2015, né, por uma necessidade muito grande. Nós começamos dia 23 de maio de 2015. Depois da pandemia não conseguimos voltar ainda. E o Fabinho era frequentador ali. Ele frequentava outro centro e participava da nossa casa ali. A gente fazia os nossos encontros às 5 horas da tarde, né? Para terminar às 6, a gente saía às 8 e eu chegava em casa às 11. Porque eu tinha que sair com os jovens, veja bem, né? Então, foi uma experiência assim, sensacional, sensacional. Pode falar um pouquinho da mocidade aí? A mocidade começou também assim, eu falo que Tânia é história, tem tudo história, Orson, tudo. Foi por isso que eu te convidei. Tudo história. Ela tudo resistiu para vir aqui, foi difícil convencê-la, mas olha que momento importante. Como eu disse no comecinho do nosso bate-papo, eu tive ali um pai alcoólatra, ele desencarnou com 45 anos. Eu, as minhas irmãs, nós temos eu com a mais nova, nós temos 11 anos de diferença. Então a minha irmãzinha, né, quando meu pai desencarnou, era muito pequenininha. E naquela época era muito difícil, Orson. Não tinha plano de saúde, então foi assim, uma situação muito complicada. E a minha mãe, na época, teve que começar a trabalhar, porque não trabalhava, porque meu pai ali, né, assumiu os compromissos da casa. E aí fazia muito pouco tempo que ela estava trabalhando quando ele desencarnou, e aí tivemos que assumir a casa, eu com ela, né? E aí eu tive que passar ali da fase infantil para adulta, do dia para a noite, né? Então eu não tive
aquelas coisinhas do que é um jovem, fazer as coisas de um jovem, né? Ter aquele repente de jovem. E como a gente tinha aquela educação também muito rígida, né? Eu comecei a namorar meu marido, eu tinha 13 anos e estou com ele até hoje. Então era aquela coisa assim, ó, né? E aí tinha na época os olhos de Deus, sabe? Eu tinha medo daqueles olhos de Deus. Então minha mãe falava assim, ó, você vai, mas você presta atenção, tem sempre 2 olhinhos em cima de você. Então, nossa, aquilo me apavorava. Então segurou muito, e aí eu passei para a fase adulta. Então eu ajudei minha mãe a criar minhas irmãs e assim foi. E aí eu tenho uma filha, a Maria Antônia, que eu vi que aquela educação que eu tive já não ia dar conta de passar para ela, porque eram outros tempos, não ia funcionar. E é um espírito assim, dinâmico demais. Eu falei, se eu for falar dos olhinhos de Deus para ela, ela vai rir na minha cara, não ia ter jeito. Então eu falei, agora, né? O que eu vou fazer? Porque não tinha experiência, eu não tinha. Tudo que você vive, você está ali para dar seguir, né? Dar a sua experiência. E essa parte jovem, eu falei, agora que eu não sei lidar com isso. Eu não tinha conhecimento, eu não sabia como que era a cabeça de um jovem. E aí eu falei, vamos lá, vamos montar uma mocidade espírita, né? Que a casa me abriu esse espaço. E eu falei, vamos ver como que é isso. E foi assim, sensacional, né? Porque o que a gente não sabia, a gente foi buscar. E essa troca com os jovens é fabuloso. Você foi aceito pelo grupo de jovens? Não, delícia. Eu só trabalho. Não, eu acho que eu era mais moleca do que eles, porque ali aquela parte que me faltava aflorou. E foi sensacional. E ali a gente sempre trabalhou com os jovens com dinâmica. Então era uma coisa muito descontraída. Então, um tópico que a gente levava, às vezes a gente ficava ali 1 mês, 2 trabalhando em cima daquilo, né? E no início, teve muitos jovens, no primeiro dia, muita gente, depois foi diminuindo. Aí a gente tinha ali 15, 20 jovens assíduos. E no primeiro dia de mocidade, nós montamos uma árvore. E ali pedi para que eles colocassem, pendurassem nessa árvore, aquilo que eles tinham curiosidade do que a gente trabalhasse. Então, quando terminava o tema, a gente ia lá na árvore, catava o papelzinho e desenvolvia aquele tema. Aí nós fomos criando vínculo, né? A dinâmica, ela proporciona isso para a gente, vínculo. E aí a gente começou a mudar o formato da mocidade. Então, a gente lançava aquele tópico, aquele assunto, e todos traziam. Olha, você não sabe o que saiu dali, saiu oradores, né? O Fabinho é um deles. O Fabinho sempre teve o dom da palavra, né? Ele é um menino muito estudioso. Eu percebi. E aí era assim, todos traziam, todos falavam. E é sensacional. Nós temos aquela amiga que eu te falei, da Amanda. A Amanda está na Espanha, está introduzindo a doutrina espírita lá. A gente mantém contato, a gente faz o evangelho junto toda sexta-feira, né? Ela fez um grupo lá e veio ali da mocidade. Então, assim, foi para um lado, foi para o outro e dá continuidade. O Felipe, ele está dirigindo uma mocidade em Araraquara, então é tudo cria ali da União. E por coincidência, o Fabinho é o palestrante de domingo no nosso lar. Foi mera coincidência, se não foi. Coincidiram as datas na sequência Monte Alto 2 vezes, mas foi mera coincidência. Agora, Tânia, você nessa experiência, eu falei que Monte Alto tem uma característica doutrinária, a União Espírita de Monte Alto, sempre o Clube do Livro, de grande abrangência, muito famoso o Clube do Livro de Monte Alto, e também as palestras, sempre uma marca registrada, né? Muitos palestrantes que vieram a Matão, fizeram palestra em Monte Alto, sempre tiveram essa parceria
Os palestrantes de fora passavam o ponto alto e vinham para Matão, né? Isso aconteceu bastante. Mas dessa experiência, Tânia, inclusive você transmitiu palestras pela internet, pelo Facebook muitas vezes, gravou palestras. O que você tem para dizer dessa experiência dos palestrantes em Monte Alto? Foram muitos. Sensacional, viu? A nossa casa tem essa tradição, um estudo muito sério da nossa casa. A gente termina um estudo da mediunidade, já começa outro, e a gente não para com o estudo das obras básicas. O Tadeu está fazendo hoje o estudo da revista espírita. Então, o estudo ali dentro da casa é fundamental, é uma coisa muito séria. E a transmissão também começou através da mocidade. Então, a gente atuava ali ainda quando veio a pandemia. E aí, né? O que nós vamos fazer? Os jovens começaram, e aí, o que nós vamos fazer? Ficamos todos desesperados, veio aquela dorzinha de estar todo mundo confinado. E aí dos integrantes da mocidade teve a ideia de fazer as nossas reuniões online, né? E começamos o nosso grupo ali da mocidade. E aí um deles também teve a ideia, vamos trazer gente nova, né? Vamos trazer palestrante. E assim fizemos, né? O pessoal de Catanduva colaborou com a gente. Você, acho que na época também, né? Colabora com a gente. E aí, quando nós retornamos após a pandemia, e assim, o grupo nosso ali da mocidade, o pessoal que fazia faculdade, que foi morar fora, e eles não queriam deixar de ouvir, de aprender, de estudar. Então eu falei, bom, então eu não vou deixar de transmitir, né? Então eu faço, até hoje eu transmito, um grupinho fechado através do Team Link, e eu coloco lá o celularzinho para o pessoal estar acompanhando. E esse aprendizado foi bom, então? Nossa, demais da conta, demais. Por isso que não pode perder as oportunidades, né? A pandemia veio, deixou a gente ali descalça, né? Mas a gente ganhou muita coisa, né? A gente ganhou amigos, né? E o aprendizado ali, como que a gente viu que a internet, ela pode, né? Não é só pro lado ruim que a gente fala ali com o filho, às vezes, sai do celular, né? Tem muita coisa ali, olha, essa aproximação durante esse momento de confinamento, quanto que foi importante, né? Muito bem. Esta casa também mantém atividades de estudos a semana toda. Você que está aqui pela primeira vez ou está vindo apenas na palestra, pode se informar depois com qualquer um de nós aí sobre os dias de estudos aqui mantidos, para que também participe. Isso é muito importante realmente. As casas espíritas investem no estudo porque o conhecimento doutrinário é que dá segurança para a gente não cair em fanatismo, nem tampouco cair no ridículo de práticas estranhas ao Espiritismo. O Espiritismo orienta a vida, orienta a mediunidade, orienta o nosso proceder, nos ajuda a alimentar esperança, o raciocínio, né, o bom senso. Tudo isso é muito importante. Tânia, você traz em si uma experiência muito valiosa com a União Espírita de Monte Alto. O que você, desses anos todos, o que mais te tocou o coração? Eu acho que você tem muitas lembranças, mas eu vou pedir para você escolher uma. O que é que mais te marcou nesses anos todos de vivência espírita? Ali no atendimento fraterno, viu? Foi a maior? Foi a maior experiência. Foi a maior experiência. E também dentro da reunião mediúnica, né, Orson? A gente que tem ali a mediunidade ostensiva, você sente a vibração do espírito, né? Então eu falo que toda semana você tem um fato marcante, né? A experiência que você ganha ali dentro, atuando dentro da reunião mediúnica, é maravilhoso, né? É só crescimento íntimo, se você souber aproveitar. E não ir para a casa espírita dentro da reunião mediúnica e por obrigação, né? Você tem a mediunidade, você vai lá, pronto, hoje eu vim aqui, eu fiz a minha obrigação e tchau, né?
sensação do Espírito, você trocando aquela energia, né, que você recebe do Espírito, toda reunião é marcante. Mas no atendimento fraterno, aí sim, né, são experiências que, nossa, ficaria aqui a noite toda falando, né? Vejam que, apesar de não termos combinado isso, eu convidei a Tânia para vir falar da experiência dela, espírita. E vejam o rumo da conversa, né? Falando de atendimento fraterno, com esse estímulo gigantesco para esse trabalho tão importante de conversar com as pessoas que chegam nas mais diversas condições, né? São muito variadas as condições. Agora, Tânia, olhando o Espiritismo, o que se destaca para você na doutrina como um todo? Como é que isso toca a tua alma? A gente não tem o que... É só reforma íntima, é só aprendizado, né, Orson? A gente vai tomando rumo na vida e eu falo que lá em casa eu não preciso ir... Eu falo que a gente é tão devedor, né? Que a gente não precisa ir atrás de fazer a caridade, ela bate na porta. E ela bate na porta todo dia. De uma forma ou de outra, ela está ali, ó, vamos lá, né? E eu falo muito em casa que nós que estamos ali atuando na casa, estamos nós três, eu, minha filha e meu marido, nós somos pacientes de UTI, né? Porque quem vai muito ali, está na frente de tudo, é o mais devedor. Eu me sinto a mais devedora, né? E eu fiz os meus propósitos como pessoa. Eu não vou perder nenhuma oportunidade, por isso que eu estou aqui. Né? Não deu para recusar. Não deu para recusar. E a gente tem os propósitos. Então eu falo assim, eu não sou boa, eu quero ser boa. E para mim fazer isso, eu tenho que fazer um exercício constante, né? Eu tenho que estar praticando. Então, o propósito que eu fiz é trabalhar para me melhorar como pessoa, né? E a doutrina espírita, ela me dá isso, né? Me proporciona isso, né? Então, a cada vez que a gente adentra na casa espírita, é um aprendizado, né? Então, a gente doa muito pouco pelo tanto que a gente recebe, né? Eu fico ali na frente da nossa casa, recebendo as pessoas, e você sente a energia de cada um, cada abraço que você dá. Às vezes, Orson, um abraço é o que a pessoa precisa, né? Um cumprimento de mão. Um cumprimento, um olhar, né? A pessoa, você fazer você sentir que ela está sendo vista. Então, eu falo que é o primeiro acolhimento, né? E quando você está, né, com um problema, que nem eu disse, eu fui para a casa espírita através da dor, aquele abraço que eu recebi no início, eu quero dar todos os dias até eles me chamarem lá, vão fora, né? Espero que demore muito tempo. Muito bom, muito bom. E você aplica passo também? Não. Você não atua nessa área? Não. Muito bem. Nós queremos agradecer aqui a Tânia. Tânia, e eu quero deixar aí os minutos finais para você, para aquilo que o seu coração tiver vontade de dizer, porque você tem uma atuação muito grande lá no Diálogo, junto com o Léo Daíro, né, os nossos contatos, todos, e é interessante você trazer essa experiência para nós aqui, que enriquece esta casa também. Você falou coisas muito importantes aos nossos internautas que estão vendo, gravado, fica essa contribuição valiosa aqui. Mas eu quero deixar aqui os minutos finais para aquilo que o seu coração tiver vontade de dizer, sem nenhuma pergunta agora. Só gratidão, né? Gratidão. E a gente aprender a ouvir, aprender a olhar para tudo isso, né, com muito carinho, com muito amor. Não deixar as oportunidades passarem, né? Elas são muito preciosas. O ouvir, Orson, é uma coisa que a gente tem que aprender a fazer, né? Ouvir, refletir e depois dar a devolutiva. Porque no ouvir, quando você está ouvindo, já é um exercício muito grande, você aprende
tão inteligentes, né? Tão espertos. E a nossa casa precisa, e quando a gente for embora, cadê? Né? Ensinar a responsabilidade e o compromisso, né? A gente vê aí hoje uma mocidade tão líquida, sem compromisso, né? Então, trazer os filhos para a casa espírita, ouvir, né? Introduzir o Evangelho no lar. Eu falo isso por experiência da minha filha, né? É pequenininha, eu levava ela para a casa espírita e chegou ali um período, né, que ela não quer ir. Daí, como, né, aquela coisa rígida ainda fazia parte do meu ser, você vai porque aqui quem manda sou eu. Então ela foi, né, e no momento certo de despertar, ela está ali trabalhando com a gente nessa área da educação infantil, né? Então é o que eu tenho para dizer: estudo, muito estudo, a vigília, né, e não perder as oportunidades. E a gratidão a Deus, né, por esse momento, por a gente ter conhecido a doutrina espírita e a gente conseguir colocar um pouquinho em prática aquilo que a gente aprende. Né? É isso. Nós queremos agradecer a Tânia e vamos abrir aqui um instante. Uma pergunta, alguém gostaria de fazer? Só uma pessoa. Alguma pergunta importante de todo esse contexto? Olha lá, hein, gente. Leire, você quer se manifestar? Hã? Sim, sim. Muito bem. Eu gostei de uma frase que ela falou, que a gente não é bom, mas precisa voltar para ser bom. Repete, Rodrigo, por favor. Eu gostei de uma frase que você falou, que a gente não é bom, mas tem que lutar para ser bom. A gente não é bom, mas tem que lutar para ser bom. Eu falo que eu não sou boazinha, né? Eu me esforço muito, né? A gente sabe das tendências da gente, para que a gente vai se enganar? A doutrina espírita é reforma íntima. A gente vem aqui para quê? Para crescer, para se reformar. Então a gente não tem que se esconder atrás, né, dessa, que a gente é malzinho, senão a gente não estaria aqui não. Então eu tenho meu propósito, eu quero ser boa. Então eu tenho que me vigiar muito, né? Eu me vigio demais da conta. Eu tenho ali, a gente faz essa reforma íntima. Vamos lá, né, na hora de dormir, fazer uma reflexão de tudo que a gente fez durante o dia. Se você começar a escrever o tanto que você fala de coisa mal e o tanto de bom, você vai ficar com vergonha, não é? Então, fazer essas indagações. Esses dias atrás nós introduzimos em casa no Evangelho. Eu falei para minha filha assim: filha, eu quero que você me descreva como você me viu. Eu quero que você fale de mim. Eu quero saber de mim através dos seus olhos. Que dó de mim, né? Porque eu falo, eu quero que você me observe e me fala. Então, assim, a gente tem muito que melhorar, né? O meu propósito é isso: eu quero ser boa, eu vou chegar lá, né? Muito bem. Fica esta frase marcante aí no final. Nós queremos agradecer muito a presença da Tânia, ter aceito o nosso convite. Foi sob insistência, ela não queria vir. Tem vergonha, gente. Mas trouxe uma contribuição valiosa. Tânia, muito obrigado, viu? Continue o seu trabalho e as nossas palmas para a Tânia. Nós vamos fazer a prece. Pode ficar aqui mesmo, então. Nós vamos fazer a prece, lembrando este momento aqui de concentração, de gratidão, para depois, então, irmos, os que desejarem, os que tiverem necessidade, para o passe, que alivia, que socorre. Então, nós levamos o nosso pensamento a Deus com bastante ternura, com gratidão, com esse desejo aí que a Tânia deixou no final. Eu quero ser melhor, que isso habite dentro de nós. Eu quero ser melhor. Precisamos perseguir essa meta, né? A gente estabelece tantas
persegue tantos objetivos, porque também não esse. E principalmente esse. Eu quero ser melhor. Para conter a ansiedade, a agressividade, escolher melhor as palavras, selecionar os pensamentos. É este sentimento que deve nos nortear. Nós agradecemos imensamente a Deus, a Jesus, aos benfeitores, que essas vibrações de suavidade se estendam neste ambiente, beneficiando a todos, e se ampliem na redondeza, na cidade, em favor do país, em favor de tantas coletividades que agem no bem, e mesmo para aqueles que ainda não despertaram para o bem, que esta suavidade lhes alcance o coração, para gradativamente todos irmos percebendo a importância de sermos melhores. Muito obrigado a todos. Que assim seja. As pessoas que desejarem, portanto, o atendimento fraterno poderão permanecer. Aqueles que forem tomar passe irão aqui nessa fila. Nós vamos sortear um livro